isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. Eu tenho o prazer de receber Dr. Reinaldo Brandão, cirurgião vascular. Reinaldo, eu vou chamá-lo de Reinaldo. Ele é conhecido em Avaré e região como Dr. Reinaldo Brandão. Vou chamá-lo de Reinaldo porque nós nos frequentamos há bastante tempo. Reinaldo, é um imenso prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Camila. Tomara que dê tudo certo. Estou aqui para tirar as dúvidas que surgirem. Uma pergunta muito frequente. Quando procurar um cirurgião vascular? Bom, a minha especialidade, Camila, ela é dividida em duas áreas principais. A área da circulação arterial e da circulação venosa, né? A área arterial são as pessoas que têm déficit de circulação, então falta circulação para chegar aos membros. E a área venosa é o contrário, é o retorno do sangue que foi para um determinado membro e volta. As doenças arteriais e venosas elas são muito parecidas, mas os tratamentos são diferentes, as condutas são diferentes, as terapias, as cirurgias são diferentes, né? Quando você deve procurar um vascular? Quando você tiver algum sintoma. Os principais sintomas são dor, edema, né, inchaço nas pernas. Quando você começa a notar o aparecimento de veias dilatadas na sua perna, você deve procurar. E quando você notar alguma alteração, assim, caroços, nódulos, massas que a gente chama de massas pulsáteis, nos trajetos das artérias. Normalmente, os pacientes chegam no vascular já encaminhados por outros colegas, né? Alguns vêm por causa das varizes, então sabe já que tem varizes. Varizes é uma doença muito conhecida, muito difundida, então esses são mais fáceis. As doenças arteriais já são normalmente doenças que são mais por encaminhamento de outros colegas. Porque as arteriais eu não vou perceber, digamos assim, gente? Você vai perceber, a doença principal arterial é a falta de circulação. A gente chama de doença arterial obstrutiva periférica, que tem o nome de DAOP. Essa doença é quando a pessoa começa a ter um déficit de circulação nos membros e ela começa a ter dores para fazer algum tipo de atividade, caminhada, algum exercício físico que ela faça, ela começa a ter dor e ela não consegue executar esse movimento por causa da dor. Então ela sai para fazer uma caminhada, anda 200, 300 metros, a perna, a panturrilha principalmente começa a ter dor. Isso é um sinal de que ela está tendo uma falta de circulação. Ou seja, gente, eu tenho uma circulação, o Dr. Reinaldo é meu médico, a minha é o venosa. contrário, é a venosa. É. É a venosa. Até é bacana comentar com você sobre a cirurgia da safena. Meu marido também é paciente e o dele teria que fazer a cirurgia. Sim. A safena também é o meu caso ou é o contrário? São similares, o seu problema e o problema do Marcelo, né? Vocês têm uma dilatação das safenas. As veias, elas são como se fossem canos. Se for uma maneira da gente entender, como se fosse um canudo plástico. Só que esse canudo ele é formado por várias camadas de células. Uma das camadas é por onde passa o sangue, que a gente chama de endotélio, e em volta dessa camada existe uma camada de músculo, que chama camada muscular. O enfraquecimento dessa camada muscular provoca a dilatação da veia. Quando as veias são muito superficiais, estão na camada mais superficial da pele, nós damos o nome de telangiectasias, que são conhecidos como os vasinhos. Conforme a veia vai se aprofundando na pele, ela vai aumentando o calibre e quando ela passa a ter um calibre um pouco maior, ela começa a se dilatar e aí ela passa a se chamar de varizes. A maneira de você diferenciar uma varize de um vasinho, o vasinho é como se fosse um risco, um fio de cabelo que você vê ali na cor violácea. A varize já não, é aquela que está saltada, ela está saliente, normalmente ela tem um formato de um macarrão assim, né, tortuoso, e ela fica mais dilatada, mais visível. Mas a doença em si é a mesma. Uma varizes e um vasinho, se você analisar, é a dilatação, é o enfraquecimento dessa camada muscular. Uma questão frequente aí, gente, posso não tratá-las e as consequências do mesmo? Então, Camila, as telangiectasias, os vasinhos, o tratamento é um tratamento estético. Então, algumas pessoas referem dores também, e a gente percebe que quando começa a tratar, essas pessoas começam a ter melhoras nas dores. Mas é basicamente um tratamento estético. Então, é aquela pessoa que vai colocar uma saia, um biquíni, um shorts e está incomodada pelos vasinhos.
A varizes, a minha conduta é tratar. Por quê? Porque a gente sempre pensa na complicação. Uma varizes, ela pode trazer consequências, ela pode trazer complicações. E essas complicações são as doenças venosas, são as complicações da doença venosa. As mais frequentes são a flebite, que é quando essa veia inflama, então ela fica dura, vermelha, bem dolorida, né? A tromboflebite, quando além de todo esse processo, dentro da veia forma-se um coágulo de sangue, então ela também vai ter uma inflamação dolorida, mas o sangue para de circular dentro da veia, porque ali ele coagulou. E a tromboflebite, ela pode evoluir se ela for vindo por veias mais proximais, quando ela vai chegando nas raízes dos membros, ela pode migrar para o sistema venoso profundo. Então a gente pode ter um caso de uma tromboflebite que migre para o sistema venoso profundo e vire uma trombose venosa profunda, que aí já é um caso bem mais grave, bem mais sério. O que a gente sabe é que as varizes, existe mais chance de acontecer as flebites, as tromboflebites e as tromboses. Então, pensando na complicação, o ideal é você tratar. No caso, gente, ó, só curiosidade aí, eu tenho os vasinhos, como tenho as varizes também. É o Dr. Reinaldo que cuida dos meus vasinhos, aplicando, mas a gente deixa para o segundo bloco para vocês saberem. No caso de tratamento das varizes, o que eu faria? Vamos supor, vocês aí de casa. Então, a varizes, a primeira coisa que ela tem que ser feita, ela tem que ser avaliada por um cirurgião. As condutas são diferentes, né? Mas assim, a partir do momento que você tem o diagnóstico de ter varizes, a minha opinião é que você deva retirar, mesmo que sejam poucas, que sejam pequenas, porque é uma doença que ela só vai evoluir. Então hoje, se você tem um segmento de uma veia que está dilatada, daqui a algum tempo, alguns meses, alguns anos, essa veia ela não vai regredir, ela só vai aumentar. Então esse segmento vai aumentar, e isso pode provocar migrações para essas outras veias mais profundas. Então, eu acho que sempre deve tratar. A dúvida que o cirurgião vascular sempre tem é quando você pega um paciente que já foi politratado. Então, ele já passou por várias cirurgias, né? Você pega, às vezes, um paciente que operou 3, 4 vezes de varizes. Então, você tem que fazer um exame para analisar como está essa circulação, o que já foi retirado, o que não foi retirado, se vale a pena operar novamente, se vale a pena tratar de uma maneira mais conservadora, mas sempre vai depender de uma avaliação de um cirurgião vascular. Porque outros cirurgiões passaram por ali, né? E cada um fez ao seu modo, né? E a cirurgia de varizes, Camila, ela evoluiu muito nos anos, né? Eu, por exemplo, eu estou com 25, 26 anos de formado, a gente vê a evolução do tratamento da cirurgia. Antes era uma cirurgia bem mais agressiva, ela era feita com multi-incisões, hoje a gente faz com perfurações, então em alguns casos, depois de alguns meses, 2, 3 meses, a pessoa nem consegue mais saber onde foi feita a cirurgia, porque não ficam cicatrizes. Então, as cirurgias anteriores, quando você pega um paciente que operou há 20, 30 anos atrás, são casos mais complicados, porque foram feitos por métodos mais antigos, né? Ou seja, né, a bucha, gente, vocês vão de convir comigo, cai no médico de agora, que sabe bastante, tem outros métodos, não que o de antes não saiba, ele fez o possível na hora que era possível. Ele fez o que era possível naquela época. Exatamente. Mas aí o problema recai para vocês, Sim, de acordo com o que está obstado com o que foi feito no passado, né, gente? O Doppler. O Doppler, a gente chama de ultrassom, né, venoso. Ele é o exame mestre, é o exame que a gente chama de padrão ouro, para fazer o tratamento de uma cirurgia de varizes. Até para você avaliar se essa pessoa precisa ou não ser submetida à cirurgia. Então é o exame de escolha. Hoje, quando você chega num vascular, ele faz um diagnóstico que você tem varizes. E ele quer avaliar o que ele deve fazer, a primeira coisa que ele tem que fazer é pedir o ultrassom com Doppler. Faz em consultório, não? Faz, é um exame muito simples, Indolor. Camila. Indolor, tá? É um exame como um ultrassom normal, né? Passado aquele gel nas pernas e um médico experiente, um radiologista experiente, ele vai examinar, ver como essas veias estão funcionando, se elas têm o calibre adequado, se elas têm refluxo, que é o que mais importa realmente nesses casos, porque o sistema venoso, ele não é feito para ter esse refluxo. Cada vez que o coração bate,
a hora que ele abre, que a gente chama de diástole, ele aspira o sangue para cima. Então, o sangue no sistema venoso ele vai subir a cada diástole. Como existe uma dilatação, acaba tendo um refluxo. Esse sangue sobe e desce um pouco. Tá? E esse refluxo é que pode ocasionar todos aqueles problemas que eu te falei. Então, um médico, um radiologista com experiência vai ver isso. Às vezes a gente consegue pegar veias de pequeno calibre, que não se dilataram muito, mas que já tem o refluxo. E isso já indica uma cirurgia. Então, é o exame de escolha. Tá, é o Doppler. É o Doppler. E quanto, gente, uma dúvida frequente aí, o laser transdérmico, Reinaldo, como é que é isso? Você está falando do tratamento de vasinhos pelo laser. Isso, é o que o pessoal pergunta bastante. É assim, Camila, o tratamento a laser, ele veio, eu não vou saber te dizer exatamente há quanto tempo, eu calculo que uns problema, 10, funciona, uns né, 10, 15 anos, né? É. E ele veio como um tratamento revolucionário, porque hoje o tratamento que a gente usa para fazer a escleroterapia ainda é pela punção. Então você injeta, você faz uma punção com uma microagulha, injeta uma substância e essa substância vai promover a esclerose daquele vasinho e ele vai secar, né? É isso que eu faço? É isso que você faz. Ah, tá, gente, indolor. Por punção. Uhum. E alguns anos atrás, vamos mais ou menos uns 15 anos, veio esse tratamento a laser. Como tudo quando foi novo, foi um boom, foi uma novidade, porque ele veio com a principal propaganda de substituir a picada sem ter dor e sem a paciente ter nenhum tipo de incômodo. E seria um tratamento muito rápido, quer dizer, você deitaria lá, o médico encostaria um transdutor, dispararia algumas luzes, essas luzes são de laser, e essa luz queimaria esse vasinho. Só que isso foi se popularizando, né? Essas máquinas começaram a ganhar espaço no mercado, e como tudo, quando você tem um leque de informações maiores, quando você tem mais dados, você começa a ver os melhores resultados e os piores resultados. E o que se viu foi que não era tão mágico quanto parecia ser. Eu fui numa das primeiros congressos que teve sobre isso, foi até no Maxud Plaza na época e tal, e a gente sempre teve uma dúvida, como é que uma luz ela iria penetrar na sua pele, passar por camadas da sua pele, lesar uma estrutura vascular, um vaso que está com células acima, células abaixo, do lado, né? E só lesaria aquele vaso, ela não lesaria outras estruturas. Então sempre houve essa dúvida, eu particularmente sempre fui contra, a gente teve até uma opção, uma época aqui em Avaré, de ter essa máquina, era uma máquina muito cara, o custo de manutenção muito caro também, e eu não quis porque eu nunca acreditei muito nesse tipo de tratamento. E depois que começou a se usar muito, começou a se ver que não era tão mágico assim. E hoje é um tratamento até difícil de você encontrar. Então, obsoleto, digamos. Ainda existe, tá? Em São Paulo talvez existam algumas poucas clínicas que trabalham com laser, mas não é um tratamento que você encontra em todo o mercado, em todas as cidades, em toda a região vai ter. Só para você ter uma ideia, nós tivemos uma época aqui, uma máquina em Avarela, vinha, em Bauru, que é uma cidade próxima, grande aqui, nós chegamos, eu tinha colegas lá que tinham 2 máquinas. Hoje, se você quiser fazer tratamento a laser no Bauru, acho que você não encontra, nenhum deles tem essa máquina lá. Trouxe muitas complicações. Vocês vão desconvir aí, gente, né? No canal eu falo muito da nossa pele, né? A epiderme, a derme, a hipoderme, o limpo, onde tudo acontece, ainda mais as veias, até chegar onde precisa chegar. E os danos que causarão nessas camadas que esse laser passou, né, gente? Há que se pensar. E no próximo bloco, um pouco mais com o Dr. Reinaldo Brandão, para dirimir as nossas dúvidas. Daqui a pouco.